Fala aí, família! Seja muito bem-vindo aqui à nossa obra. Quero te apresentar aqui um grande amigo meu, Vinícius, tá? Vou deixar ele falar, mas a enquete desse vídeo é justamente o seguinte: você viu a nossa obra, já fiz uma live de alguns vídeos aqui também, inclusive para o nosso canal, a importância de termos um serviço baseado sobre um projeto. Nós, sendo construtores, temos que trabalhar diretamente baseado pelas normas. E o que é importante, as normas na vida de um construtor, digamos você como um pedreiro, tá? Nada mais justo do que um próprio engenheiro falando sobre isso, porque eu sempre bato na mesma tecla: todo nosso serviço tem que ter uma base sólida, uma base bem forte, segura, que é o que? A norma NBR aqui é 6118. Aqui é concreto armado 6118. Concreto armado 6118. Então, essa é a hora. Se apresente isso aí, fica à vontade, meu amigão. Fala galera, meu nome é Vinícius, sou engenheiro civil, engenheiro calculista, faço projeto, também toco obra, beleza? Sou mestre em estruturas, tenho mestrado. E é isso aí, minha especialidade, minha vida é estruturas. É isso aí. Vinícius, fala pra mim, Vinícius, qual é a importância? Porque, veja bem, tem certas obras que a gente pega, né? Que aí a gente fala assim: pô, essa obra ficou um pouquinho puxada, porque o orçamento. Imagina você fazendo uma obra dessa aqui sem um projeto. Não, eu acho que é muito complicado, né, Samuel? É um risco muito grande, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu que sou engenheiro, estou acostumado a fazer projeto, acostumado a fazer cálculo. O cliente me pergunta: Vinícius, eu tenho uma viga de tantos metros, uma laje de tantos metros quadrados, quantos ferros eu boto? Quantas perguntas já não recebeu dessa semana? Muito. Quantos ferros eu boto no pilar? Quantos ferros eu boto na viga? Eu vou falar: amigo, eu posso te dar uma ideia, mas o que eu estou fazendo aqui é dar um chute. Eu não sei se está certo. Eu tenho que chegar, fazer um cálculo, fazer um projeto para calcular, para saber se aquilo está certo. Para não botar ferro demais, para o cliente não gastar dinheiro, e não botar ferro de menos para não perder segurança. Então a gente faz aquilo na medida correta para atender a segurança, para todo mundo dormir tranquilo e uma obra ficar barata, econômica, com a segurança na medida correta que a norma preconiza e a norma nos cobre em relação a essa segurança. E interessante que você falando isso, porque as pessoas acham que a presença de um engenheiro se torna a obra mais cara. Exatamente. Né? E na verdade é o contrário. É o contrário. Porque, tipo assim, o que você vai pagar pela mão de obra de um profissional assim, gabaritado, que tenha seu diploma, sua faculdade, estudou para isso, é totalmente diferente de um construtor como eu. Apesar de eu conhecer normas, fazer cálculos, não tem o QI que você tem. Eu diria QI você pode ter até um QI maior do que o meu. Não, assim, mas o conhecimento, sabedoria de executar com a excelência de um engenheiro. Entendeu? Imagina, aqui nessa obra, a estrutura de aço que nós colocamos aqui está a mais avançada uma questão de segurança para o nosso cliente, correto? Na medida correta, que eu diria, não avançado, né? Avançado pode botar muito aço, né? Vamos botar assim, tá na medida correta entre segurança e economia, é o equilíbrio que a gente procura. Sim. Né? É bom frisar isso. Então, o projeto é isso, a gente procura economia e procura segurança. O equilíbrio é entre isso. Se a gente botar muito aço, muito concreto, vai ficar mais seguro? Pode, mas aí o cliente vai gastar vai gastar muito material. Então, o projeto, o engenheiro, o papel dele nada mais é que você fazer um projeto na medida certa para que você tenha economia e segurança ao mesmo tempo num ponto de equilíbrio, para não ficar muito exagerado, gastar muito ferro e não ficar muito com pouca segurança. Porque, na verdade, os construtores que fazem a obra sem o projeto, na verdade, ele vai dar um chute, assim como fazer uma estimação. Uma estimativa. Assim como eu falei, se o cara me perguntar quanto ferro que eu boto sem eu fazer o projeto, eu estou dando um chute. O pedreiro vai fazer a mesma coisa, vai dar um chute baseado na experiência dele. E aí vai ter dois tipos de pedreiro, de construtor que vai fazer. Aquele que vai exagerar por medo, então vai botar ferro pra caramba, vai botar concreto pra caramba, pra não ter o erro de... o medo de errar e... Eu confesso
que eu me encaixo nesse ramo. Por Menos quê? pior. Beleza, é isso aí. Eu prefiro fazer... Gastar um pouco mais gastar para garantir a dar segurança para o meu cliente. Porque eu falo o seguinte para os meus clientes. Eu falo assim, ó. Construção é lidar com vida. Você fez a casa isso aí. e você vai para sua casa dormir. Quem vai dormir lá é o cliente, né, cara? E aí é a mesma coisa. O médico é a mesma situação, trabalha com vida. Então. E nós também trabalhamos com vida. Você tocou num ponto legal. O médico, ele estuda pra caramba. Se ele matar uma pessoa por negligência, por erro, vai ser uma pessoa por vez. Vai ser uma pessoa por... O engenheiro, o pedreiro, o construtor, se construir um prédio de 50 andares, e esse prédio cair do nada, sem nenhum aviso, vai matar quantas pessoas de uma vez? Todo mundo. Vai matar 50, sei lá, vezes 50 por andar, sei lá, 1.500 pessoas de uma vez. E olha lá. Por vez. Então, a responsabilidade nossa é muito grande. Além das vidas das pessoas que você pode matar, se for uma casa pequena vai matar poucas pessoas, que é a vida de qualquer jeito, como vai destruir minha carreira. Então a gente está falando aqui de uma responsabilidade muito grande. Verdade. E isso é muito importante, porque algumas obras que eu faço, né? Como eu falei pra você, eu procuro, se tiver de errar ou acertar, eu jogo pra cima. Pra cima, entendeu? E aí, vou te interromper. Se você está jogando para cima, o que você está fazendo com o dinheiro do cliente? Estou gastando dinheiro do cliente. Está gastando mais. Esse dinheiro não poderia contratar Era isso que eu ia entrar agora. É isso que eu ia falar você agora. Você contrata um engenheiro. Se for uma obra de pequeno porte, galera, eu vou até falar que de repente fazer com o Samuel pode valer a pena, tá? Direto, sem um projeto. Mas a partir do momento que você tem uma obra mais de 60 metros quadrados, vai 100, 200 metros quadrados, 300, quantos pavimentos tiver, aí você está falando que o engenheiro vai economizar muito mais na medida certa. Isso é muito importante. Olha só, a última obra que eu fiz foi em 84 metros quadrados. 84 metros da fundação. Né? Então foi só um pavimento. Porém, o cliente mandou deixar a estrutura, já a base do alicerce, para fazer o segundo pavimento. Pegou? E aí qual foi o lance? Nós trabalhamos com os ferros, botando um pouquinho exagero. Com medo de no futuro o cara que depois de fizer o segundo pavimento quiser fazer uma cobertura, né? Fazer um terraço, a gente nunca se sabe. Mas aí que tá, quando você tem um projeto, é o que ele acabou de falar agora, que o Vinícius acabou de falar. O que ele tiver de gastar... Depois a gente troca essa ideia sobre fundação que dá vídeo. Vai dar vídeo, né? É importante, mas continua. O que tiver de você gastar no material, você teria um projeto tudo certinho, baseado pela prefeitura, tudo na moral, para você, quando executar um serviço, tua obra não ser bargada. Exatamente, além disso, né? Um ponto muito importante que é... E aí o pedreiro e o construtor não tem crédito. Não tem, aí vai embargar e vai chamar o engenheiro depois que a obra já tocou. Então, aí eu tenho uma empresa, problemas. Minha empresa está registrada, graças a Deus, está fluindo, está andando, entendeu? Mas de maneira nenhuma eu posso pegar uma obra, tocar uma obra, se eu não tenho a responsabilidade de um engenheiro, entendeu? E o que mais nós vemos hoje aqui no Brasil é gente fazendo obra uma atrás da outra. Tem muito. A gente estava falando do ponto que você, e aí dando um gancho, né? Retornando lá atrás, inclusive, você falou que você é o tipo de cara que joga pra cima o material. Tem outro cara que joga de menos. E esse aí é o coitado, né? O coitado que para reduzir o custo na obra. Reduzindo o custo da obra e muitas vezes não tem o conhecimento adequado. O cara fez uma casa ou outra como ajudante ou como pedreiro iniciante e já acha que já sabe fazer. E aí faz aquelas coluninhas de 7 por 20 para 2 andares. Aí tu quer derrubar a casa, né? Pelo amor de Deus. E nem faz a sapata com a profundidade que pede. Não faz com a profundidade, com o tamanho correto, né? Tem gente que usa treliça para fazer coluna, essas barbaridades que a gente vê no é brabo. Então, galera, essa aí é um vídeo que eu tô tendo a honra de fazer com o Vinícius, porque a gente já se conhece já há um tempinho, só que a gente nunca teve essa oportunidade de fazermos um vídeo junto. Para você ver a importância que é termos um engenheiro na obra. Nós fizemos aqui a estrutura, né? E alguns pontos nós tivemos que fazer um recálculo, né? Sim. Para poder dar o ok, o aval. Eu não posso de maneira nenhuma fechar o painel sem ele ter a visão, porque
a assinatura do cara tá em jogo. Opa, eu sou responsável técnico. Se cair, primeiro vai me ligar. A assinatura do cara tá em jogo. E a assinatura do cara que tá executando também tá em jogo. Tá em jogo. Primeiro me liga, depois pro Samuel. Então a responsabilidade é muito grande, entendeu? Por isso que muitas pessoas falam, mas a minha obra vai ser caro. Caro, eu costumo dizer o quê? Caro é o retrabalho. Não só o retrabalho, Samuel, mas como corrigir as patologias. As patologias são os erros que acontecem depois da execução. Então, por exemplo, se você não tiver um cobrimento adequado, espaçamento mínimo que a norma exige, dependendo com a agressividade ambiental, se você está na praia, se você está na cidade, dependendo do ambiente, você tem uma classe de agressividade que demanda o espaçamento entre o ferro e o cobrimento, a capinha de concreto que vai proteger esse ferro. A norma fala 2,5, né? 2,5 é o mínimo. O mínimo. É o mínimo. Então, a gente pega muitas patologias, quantas você já não pegou? Eu pego isso aí toda semana. Não, digo de ferrugem. Porque mesmo. Não tem o espaçamento adequado. Muitas vezes um concreto podre, um concreto com FCK 5, fraco, FCK 10, muitas vezes que o pessoal enche de água e faz o concreto errado. Não tem um cobrimento adequado. Quantas vezes você já não pegou uma armadura enferrujando, laje enferrujando? Tem que trabalhar com grout para dar um reforço. E esse é o ponto. E aí, para você ter o retrabalho, você consertar as patologias, você vai gastar muito mais. É o que a gente costuma falar, é a regra dos 5. É 5, é 25, é 125. Por que isso? 5 é o custo da sua obra. Então, para você fazer uma obra bem feita, é 5. Se você não fizer a manutenção, depois da obra, você vai gastar 25 para consertar, ou seja, 5 vezes mais. Se você não fizer a manutenção e der erro lá na frente, você vai gastar 125 vezes mais. E aí vai. É a regra dos 5 que a gente chama. Então quer dizer, isso significa que o quê? Se você não fizer uma obra adequada, um projeto, com um profissional capacitado, você vai ter um gasto lá na frente, vai precisar fazer mais manutenções. Se você não fizer as manutenções, você vai ter que fazer um reforço na estrutura. E aí você vai trabalhar com grout, você vai trabalhar com chumbador químico, você vai trabalhar com materiais nobres, extremamente caros, para fazer reparos que você vai gastar muito menos se fosse construído um projeto e construído com um profissional correto também, adequado, capacitado para estar executando essa obra. Então, assim, é difícil. Agora, você economiza dinheiro se você fizer da forma correta. Que tem uma casa, quer fazer uma obra, não consegue entender isso. Medo de gastar o quê? E às vezes o cara, porque, Samuel, tipo assim, eu penso assim, se você quer fazer uma obra, você tem que ter grana. Tem que ter grana. Entendeu? Primeiro, para você tocar a obra. E segundo, você ter um profissional para executar a obra. Com certeza. Agora, se você pegar um cara que quiser fazer meia obra, você vai gastar depois para consertar a obra. É isso. O pessoal prefere guardar o dinheiro para o acabamento, para ficar bonito, do que ter a segurança. Pessoal, pelo amor de Deus, segurança em primeiro lugar. Depois de sua casa estar bem estruturada, você faz o que você quiser. Quer colocar tijolo de terceira qualidade, você bota. A casa não vai cair, vai dar problema, você vai ter que consertar? Vai, mas não vai cair. Você falou uma coisa importante. Uma obra que eu estava agora, eu até cheguei a conversar com você sobre a cobertura. Eu não vou expor o nome da pessoa. Claro. Então, o pedreiro que tem lá, o rapaz que executou a obra, ele levantou os pilares lá. Se o FCK for 5, só Deus sabe. Porém, ele levantou a alvenaria de tijolo de cerâmica, botou uma laje e a viga, assim, totalmente cometida. E aí, muitas pessoas acham que parede, ela foi feita para segurar carga. E eu falo direto isso aqui no vídeo. Como você é um engenheiro, o que você me diz sobre uma questão? Existe o bloco estrutural. Aí sim. Que é o cara. Mesmo assim, você tem que trabalhar com as agulhas, trabalhar a norma de levantar a alvenaria estrutural. Exato. Certo? E quando a gente vê uma parede de tijolo, cerâmico, e você vê que não tem nada, e quando você vê que precisa fazer um reforço na laje, olha a dor de cabeça que é. Fala sobre isso aí. Você tem que quebrar o piso todo pronto do cara, meter uma sapata, subir uma coluna, rasgar a parede, né? Você tem que fazer, você tem que fazer uma viga, então você tem que reestruturar uma casa que já está pronta, que você poderia ter feito lá atrás. Então você gastou seu acabamento, vai estragar a pintura, vai estragar piso. Você vai ter uma mão de obra mais cara, porque você já está com uma obra pronta. Eu cobro 2 vezes mais caro, tá, pessoal? Para fazer uma obra, uma casa que já está pronta, é muito diferente você pegar uma obra do zero e você pegar uma obra que já começou. Então você está consertando cagada das pessoas. Então assim, desculpa a palavra, mas é isso. É verdade. Então, para você consertar a cagada dos outros é mais caro, não tem jeito, pessoal.
contratasse a pessoa correta para fazer desde o começo, você vai economizar. Nessa. É verdade, é a mais pura verdade. E aí, pode falar, fala. Não, um outro ponto, só voltando na economia, só o exemplo do galpão que eu falei. Vamos abrir o jogo aqui, eu cobrei R$8.000 para fazer um projeto com um galpão. Tá? Eu fiz esse galpão antes, o serralheiro pediu o material antes de eu fazer o projeto. Eu falei, rapaz, o cliente não faz isso, espera o projeto para o serralheiro comprar o material. Resumindo, Samuel, deu uma diferença de 30 mil de economia para o cliente, só na estrutura do telhado. Eu cobrei 8 mil, o cliente perdeu ou ganhou dinheiro? Perdeu de ter comprado antes. Se tivesse esperado, ia economizar 22 mil. Então, é economia ou é gasto o projeto? É muito sério, porque como eu tenho uma empresa e eu compro pelo CNPJ, você sabe que eu consigo comprar pelo valor mais baixo que eu compro, né? Como atacado, digamos assim. Sim. Né? Então você chega na loja, já tem um crédito, você vai comprar. E algumas pessoas, eu chego com o cliente assim, ó, consigo fazer um orçamento para você com um valor muito mais em conta. Certo. Né? Para podermos ganharmos a obra, o que tiver de ser, é dinheiro que vai entrando, dinheiro que vai saindo, que você paga funcionário. Porque pessoas acham que levantar uma parede que fazer uma construção assim, não tem trabalho. Na verdade, tudo gera trabalho. Tudo gera trabalho. E aí, eu fiz um orçamento para um cliente para fazer uma piscina. Eu pedi um projeto, o rapaz me deu um projeto e tal, isso. Foi tudo bacana, só que estava faltando o gasto de material, o custo de material. E aí eu falei assim, ó, eu consigo comprar esse material de São Paulo. Por quê? O rapaz vem com a carreta, vai fazer a entrega na loja e eu compro de São Paulo, o cara deixa a carreta. O frete, com certeza, já é garantido. Entendeu? Aí ele falou assim, não, Samuel, mas vai demorar muito, tal. Conclusão, ele comprou na loja de material. O dobro, o cara pagou o dobro. E ele não terminou a obra até hoje. É isso aí. Por quê? Faltou o projeto, faltou ele ter digamos, um planejamento. Opa, importante. Para ele fazer a obra. E aí o que aconteceu? A obra ficou mal acabada. Nós que somos construtores, a impressão é que você fez o serviço e não terminou por quê? Fulano terminou, por que não terminou? Faltou dinheiro? Ou o cara foi um mau profissional? Qual é a situação? Entendeu? E aí a gente, como esse vídeo já tem muito tempo já no meu canal, e é importante falar sobre isso. Tudo que a gente faz, a gente tem que ter um planejamento. Opa. Entendeu? Você que vai dizer, um exemplo, projeto tem questão de planejamento. Entendeu? Cálculos, que vai gastar. Aqui a gente estava falando sobre a estrutura do aço, a repitola do aço. Então a gente eu aprendi, porque a vida é uma escola, a gente está sempre aprendendo. Então, as regrinhas básicas que você me passou para mim foi um luxo. Quem fala que sabe tudo, sabe nada, tá? Eu aprendo todo dia, tá, galera? Estudo todo dia, venho na obra, aprendo com o Samuel, aprendo com a galera. Todo dia eu tô aprendendo também. Quem fala, eu sei tudo, eu sou o bambambam, cara... Sabe nada. Mas continua. E aí, eu aprendi o seguinte, a repitola do aço, a referência do aço, né? O que a gente pode transportar, o que a gente pode duplicar, como você me ensinou, como você me passou. Exatamente. E isso, eu tenho conhecimento na prática. Exato. Entendeu? Tanto é que quando eu falei, comecei a fazer algumas perguntas a você abriu minha mente. Então a gente vê a importância que é ter um preparo para fazer uma execução com qualidade. É isso aí. É a diferença quando você faz uma obra, quando você faz um acabamento, é a qualidade. É a qualidade. Então, para um rapaz, para você que está começando a trabalhar agora, né? Se quer pegar algum gancho, procura fazer um serviço caprichoso. Logo de cara, procura se empenhar no máximo a querer fazer o melhor. Mesmo que você não saiba, estude, procure, se capacita. Hoje na internet que tem de aulas aí ensinando a você levantar um bloco, fazer uma alvenaria, no plumo, na régua, na linha, que é o mais importante. A base da construção é isso, né? Plumo, régua, linha e nível. Acabou. Isso é muito importante, Samuel. Pegando seu gancho aí, pessoal. Fala aí. Vamos aprender, na internet tem tudo aí. Pergunta, cola com alguém que sabe, alguém que tem mais experiência. Tenta fazer obra com engenheiro. Vai fazer um orçamento, um projeto, uma obra que é um porte grande. Procura, passa para o cliente um contato de um engenheiro camarada, um engenheiro colega, para estar fazendo junto, para você aprender e fazer uma obra bem feita, né, Samuel? Acabei esquecendo o que ia falar. Não, o que você falou aí,
se liga só. Mas é isso. A obra que eu fiz ali em Copacabana, fiz uma obra top. Uma obra show de bola. Só pra concluir, lembrei. Lembrou? Fala. Mas tem muito, principalmente os coroas que estão acostumados a falar, fiz 10 prédios, 10 casas, nunca caiu. Rapaz. Mas dá probleminha, dá patologia, dá um monte de probleminha menores, pessoal, né? Às vezes não é só segurança. O engenheiro também ele faz o projeto para ter vida útil, para aumentar a vida útil, sem ter problemas na estrutura. Então também tem isso. A gente não quer uma obra que dê problema cedo, né? Então procure sempre abrir a mente para você aprender coisas novas. Pô, é muito bacana trabalhar com o Samuel, outros colegas HP, o Wesley. O HP é meu professor, cara. Então, HP é Olha, eu conheço ele, o HP, meu professor. Tanto isso que a maioria das coisas que eu tenho feito aqui, eu aprendi no canal do HP. Aí. E eu tenho o contato dele pessoal, e eu ligo pra ele, e ele troca uma ideia comigo de, assim, de boa. Aí. Porque a vida é uma escola. Com certeza. Entendeu? Então, assim, é muito importante, é bom trabalhar com vocês, porque vocês são de caras com a cabeça aberta, já tem bastante experiência e estão sempre abertos a aprender mais. Procura, estuda, quer saber de norma, quer entender o porquê isso, porquê aquilo. Pergunta, galera, não tem medo. Tem um cara que é cobra na obra, por que fez isso, por que fez aquilo, por que você pediu para fazer assim, por que é assado. Tenta entender o porquê, que você vai ter muito mais confiança para fazer suas coisas sozinho depois. Absorve, suga, seja uma esponja para absorver conhecimento. Samuel ficou ontem comigo aqui até 10 horas da 10 noite. 10 horas, né? 10 horas da noite, perguntando, tirando dúvida. E é isso aí. Porque mas é porque eu acabei de falar agora. A importância. Lá em Copacabana, no serviço que eu fiz, cara, foi um serviço top. Um bacana, um serviço bacana. Foi um arquiteto, trabalhei com um arquiteto. E ele, pô, cheio de detalhes, né? Um drywall que eu fiz pra ele, cheio de detalhes. E eu peguei muita manha com o cara. Peguei muita técnica com ele, na execução. Depois que eu terminei o serviço, as pessoas passavam lá e olhavam assim, puxa, quem é que fez o seu teto? Ah, foi Samuel. Ah, eu quero o contato dele. É isso aí. Por quê? Porque você se empenhou em entregar o seu melhor Com certeza. para o cliente. E aí isso gera o quê? Isso gera para você o seu contato, o seu cartão de visita. É isso aí. Por isso que eu falo, trabalhar hoje em dia, você tem que trabalhar pela qualidade, não pelo preço. Com certeza, principalmente. Entendeu? Com certeza. Aí porque o cara fala assim, ó, vou chegar lá, hein? Se o cara fala assim, a minha diária é 150, 250, 300, rapaz, examina a qualidade. Examina a qualidade. Porque nem tudo é dinheiro. Sabe por quê? Quanto custa uma Ferrari? $1 milhão pra lá. $1 milhão pra lá, né? Quanto custa um golzinho popular? Usado ou novo? Então, os novo eles não tem 4 rodas? Não, o objetivo, a função deles é igual, né? Te leva tudo pro mesmo lugar. É ou não é? A experiência vai ser diferente, mas o objetivo é o mesmo. Então, né? mas aí você vai estar num conforto melhor, numa qualidade melhor. É isso aí. Não é isso? Com certeza. Então, essa é a vida de um bom profissional. Trabalhar com um engenheiro. O melhor que tem que ser que esse engenheiro seja chato, seja assim, cara assim, gente, fala assim, ó, Samuel, ó, não, isso aqui não. Não, eu mudo esse negócio aqui porque isso aqui. Mesmo que não esteja, mas procura fazer sempre o melhor. Sempre o melhor. E quando você faz o melhor, pessoas estão ao teu redor vendo que você é um cara top 10. Isso que é importante. É ou não é? Com certeza. Com certeza. É isso aí. Concorda comigo? Com certeza. Então, a importância de termos um engenheiro na obra, né? Não, com certeza. Toda obra tem que ter um engenheiro. Aconselho. É o que seria, né? Seria o ideal. Seria o ideal, né? Então, você que está tocando uma obra, consulte um engenheiro, procure um engenheiro. Fala o teu número de telefone. Deixa aí. 21 contato. do Rio de Janeiro, 998 97 2806. Pode botar na descrição do vídeo. Vou botar também. na descrição do vídeo, é isso aí. Fica bacana. Ó, ele já foi comigo já pra região Guaba. dos Lagos, em Guaba, e outros lugares aí que a gente vai fazer outras parcerias. Mas eu vou deixar o número dele, do contato dele na descrição desse vídeo. Valeu, galera? Esse papo aqui é um papo 10 para vocês conhecerem um pouquinho do nosso dia a dia. Quer falar mais uma coisa? Fica à vontade. Não, acho que é isso, né? Fechou? Fechou. Acho que estudem, sempre procurar conhecimento, principalmente responsabilidade, né, galera? A gente tá falando aí de trabalhar com um engenheiro, é responsabilidade, né? Porque se o engenheiro não tiver, a responsa cai sobre você. Cara, só você. E muitas vezes o cara às vezes é antiético, vamos botar assim, um cara safado, dá um problema, o cara, ó, nunca mais atende o telefone, deixa o cliente na mão.
E aí você, como é que você vai ter uma prospecção de cliente? Como é que um cliente vai te indicar para outra pessoa se você fez uma obra e deu problema na cada pessoa? Então é a qualidade que o Samuel está falando. Você tem que ter uma qualidade no seu serviço. É uma responsabilidade. E responsabilidade, pessoal. Isso é o mais importante. Responsabilidade. O mais importante é isso. Agora que você já falou a questão de normas pra gente aqui, pra gente fechar com chave de ouro, você já falou pra mim a responsabilidade de termos um engenheiro na obra, certo? Agora nós falamos aqui para a pessoa que está começando a aprender a trabalhar na obra, certo? Certo. E aquela pessoa que tem um sonho para realizar, fazer uma casa. Aí, vê se você pega a visão, porque às vezes quando a gente encontra umas pessoas assim, simples, humildes, carentes, precisa que tenha um orçamento bacana, um orçamento tranquilo. E eu sei que você é um cara que trabalha por dois lados. Trabalho. Não é isso? Sim. Tanto a pessoa simples, a pessoa... Eu falo assim, poder aquisitivo. Com certeza. Não é isso? Então, essa é a importância de um engenheiro que, além de ter uma função profissional, também sabe readequar, Adaptar a condição das pessoas. pegar a visão, galera? Então vou deixar o contato deles aí na descrição para você entrar em contato com eles. Se você tiver um projetinho, quiser fazer alguma coisa, eu tenho certeza que ele vai... Pessoal, nem que seja um projeto, mas pelo menos uma consultoria, uma ideia. Com certeza. Para você estar tirando dúvida, dar ideias na obra, o que você pode melhorar. Às vezes você já começou uma obra, tá na fundação, chama, dá uma ligada. Pô, Vinícius, dá uma olhada aqui como é que tá esse sapato. Vê se tá mais ou menos do que você espera. É o que eu tô falando, sem um projeto vai ser um chute. Mas eu tenho uma noção do que é que espera ali. Entendeu, Samuel? Eu vejo uma sapata de 60 por 60 para 3 andares. Vai rolar Alguma não. coisa tá errada. Tá errado. Vamos melhorar isso aí, evitar erros grosseiros, entendeu? Uma consultoria ajuda muito. Não tem condição de fazer um projeto, às vezes dá um orçamento que ficou um pouco acima. Vamos trabalhar numa consultoria, fecham... vem uma vez a cada 2 semanas para dar uma olhadinha, orientar o pessoal na obra, o que pode melhorar aqui, o que está muito errado. A gente vai trabalhar para melhorar isso aí também. Funciona nessa uma consultoria. Gostaram, galera? Juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Com certeza. Fui.